NFP, a maior notícia que existe no mercado de Forex, onde movimenta muitos e muito pips, onde todo mundo tem medo, fica de fora, a gente lucra com uma estratégia muito validada e muito assertiva. Essa operação foi enviada dentro da minha comunidade com antecipação, como você pode ver aqui, e depois atingimos o nosso take profit. Essa operação que me generou $5.600, como você pode ver, 10/1 de 2025. E eu vou te passar essa estratégia 100% aqui no nosso canal e você vai aprender passo a passo como você ter resultados também operando no Forex com apenas uma única estratégia. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte: essa estratégia é baseada em um algoritmo que funciona em aberturas de mercado, principalmente na abertura de Londres e na abertura de Nova York. Então vamos lá. London Q-Zone e Nova York Q-Zone. Para você que não sabe, essas duas sessões, né, a sessão de Nova York e a sessão de Londres, é a sessão mais forte, que mais movimenta o preço, principalmente o par de moeda Euro-USD, que é o par de moeda que eu opero e que eu vou te ensinar essa única estratégia aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, as duas sessões que mais movimenta o preço, London Q-Zone e Nova York Q-Zone. Quais são os horários dessas duas sessões? Sessão de Londres, se a gente pega aqui e vai vir aqui embaixo e vai colocar primeiramente UTC-5, porque o UTC-5 é o horário de Nova York. Então, independente de onde você esteja, se você esteja aqui no Brasil, se você esteja em Portugal, se você esteja em qualquer outro lugar, eu te aconselho a colocar aqui UTC-5, que é Nova York, porque aí você consegue acompanhar o horário específico aqui do preço e aonde você vai ver o algoritmo trabalhando, ok? Então vamos lá, primeira coisa, London Q-Zone, UTC-5, UTC-5, abertura 3 da manhã até 5 da manhã. Então, London Q-Zone, você vai fazer operações entre 3 da manhã e 5 da manhã, UTC-5. Nova York, UTC também -5, ok? Horário de abertura, 8 horas da manhã até 10h30 da manhã, horário de Nova York. Esses horários são horários específicos aonde o algoritmo ele começa a receber e distribuir ordens. O que significa isso? Aonde vai ter muito mais volatilidade no mercado, aonde ele vai fazer movimentos de tirar posições e fazer o movimento oposto, tirar mais posições e começar a fazer movimentação. Nada mais é que esse algoritmo ele foi feito para tomar liquidez do mercado. Isso não é coisa da minha cabeça. Você pode fazer seus backtests, você pode abrir o gráfico e ver entre 3 e 5 da manhã e 8 até 10h30 da manhã como que é manipulado todos os topos e todos os fundos. Para você que não entende sobre o mercado ele é feito de topo e fundo. Então aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho um topo. O que significa isso? Significa que todo fundo e todo topo existe liquidez. O que significa isso? Significa que todo topo existe muitas pessoas que estão vendendo, porque está em um topo e você aprende a operar suporte e resistência, você vai colocar sua ordem vendedora, e todo fundo existe operações compradoras, aonde em um suporte aqui também as pessoas estão comprando. Ou seja, todo fundo e todo topo existe liquidez, aonde as pessoas estão fazendo as suas operações. Não existe nenhum outro ponto que você consiga colocar as suas ordens a não ser em um topo e a não ser em um fundo. Porém, dentro desse horário específico que eu estou passando para vocês, entre 3 às 5 da manhã, horário de Londres, ou entre 8 às 10h30 da manhã, horário de Nova York, esse algoritmo ele vai receber transações bancárias para quê? Para liquidar todos os topos e liquidar todos os fundos. O que significa? Tirar todas as pessoas que estão com posições vendedoras para depois manipular e distribuir para também tirar todas as pessoas que estão com operação compradoras. Assim que funciona o mercado. Dessa forma que movimenta todo o algoritmo bancário, todas as instituições. As instituições estão aqui para poder liquidar
topo e fundo, tirar as ordens que estão posicionadas entre compra e venda. E é basicamente assim que a gente faz as nossas operações. Então, o primeiro ponto é você entender esse horário específico aqui, colocar no gráfico, e agora a gente vai para o exemplo para você ver como que esse algoritmo trabalha. Então, vamos lá. Na estratégia de hoje, a gente vai ver aqui essa operação que eu peguei aqui um ratio de 1 para 4, tá? Normalmente a nossa estratégia é 1 para 2, porém como hoje foi dia de NFP, para você que não sabe o que é NFP, é o payroll, traduzindo aqui para o mais português possível, aonde saem as notícias não agrícolas de todos os trabalhadores que trabalham de carteira assinada, que trabalham como autônomo, que não é de agricultura, ok? Então, todas as notícias saem, folha de pagamento, como que está funcionando, como que está pagando, como que está recebendo, todas essas coisas, e aí eles fazem um balanço. E essa notícia, ela faz ou o dólar desvalorizar ou o dólar valorizar. Então, como a gente opera o par de moeda euro-USD, se o dólar valoriza, o euro despenca. Se o dólar desvaloriza, o euro sobe. Então, basicamente, é dessa forma que movimenta essa notícia NFP. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha esse padrão, que é o padrão específico que a gente usa para poder fazer as nossas operações. Esse é o padrão de compra e esse que eu acabei de desenhar é um padrão de venda, aonde a gente busca topos e fundos evidentes para ser manipulados, aonde a gente tem fundos e aonde a gente tem topos, como eu expliquei para vocês aqui, aonde tem muita liquidez. Então, nesse fundo aqui, eu tenho liquidez prévia e nesse topo aqui, eu também tenho liquidez. E o que eu espero o algoritmo fazer? Eu espero o algoritmo tomar toda essa liquidez aqui nessa parte de baixo ou tomar toda essa liquidez aqui nessa parte de cima dentro do meu horário operativo, para depois eu buscar confirmações aqui para me poder efetuar compras ou buscar confirmações aqui para me poder efetuar vendas. Especificamente no dia de hoje a gente tinha um topo, na verdade um fundo muito forte, que era um fundo semanal. Para você entender, quanto maior o time, mais forte é aonde tem muito mais liquidez. Então, se eu tenho aqui uma hora, se eu tenho aqui, vamos voltar aqui para poder desenhar para vocês verem aqui. Olha só, se eu tenho uma hora, se eu tenho 4 horas, se eu tenho um dia, se eu tenho uma semana, quanto maior o time, mais forte é aonde tem muito mais liquidez. Então pensa comigo aqui, se eu tenho aqui um fundo de uma hora, se eu tenho aqui um fundo de 4 horas, se eu tenho aqui um fundo de um dia e eu tenho um fundo semanal, esse fundo semanal que é o último fundo aonde tem muito mais ordens posicionadas. Por quê? Porque é o último fundo de todo o movimento, tudo o que aconteceu dentro da semana. E no dia de hoje, especificamente, foi o que aconteceu. A notícia saiu e tomou aqui o nosso Previous Week Low, que significa o que aconteceu durante a semana, ou seja, o mínimo que aconteceu na semana. Então a gente chama isso aqui de PWL, Previous Week Low, né? O prévio semanal, o mínimo semanal aqui do nosso preço. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o nosso mínimo semanal. Se eu venho aqui em uma semana, só para você ver aqui que coisa linda, como que funciona essa manipulação. Então, olha só, o que aconteceu aqui na semana passada. Então, esse aqui era o mínimo da semana passada e esse é o máximo da semana passada, esse aqui é o mínimo da semana passada. Então, você pode ver que o preço ele veio dessa semana e manipulou aqui justamente no dia de hoje, tá? No dia da notícia do NFP. Vamos voltar aqui de novo para uma hora onde a gente estava 1 minuto, ok? Para voltar para nossa explicação aqui. Beleza, então o que eu estava esperando? Que o preço manipulasse esse fundo depois da notícia. Para você não entender por que ele tem que manipular, porque dentro desse movimento a gente tem muita liquidez, aonde tanto aqui nesse Previous Week Low, né? Vamos corrigir aqui que está ao contrário, vamos lá. Previous Week Low, tá? Então dentro desse mínimo aqui, vamos apagar isso aqui. Previous Week Low, ok?
Então, dentro desse ponto aqui, que é onde eu tenho muito mais liquidez, o mercado ele manipula, gerando mais liquidez aqui, aonde as pessoas podem fazer compras em todos esses pontos, para depois ele vir e liquidar esse último fundo, tá? E foi o que aconteceu, foi gerando liquidez. Vamos apagar isso aqui tudo. Olha só que interessante para você ver aqui. Vamos voltar para... vamos colocar em 1 hora para você ver como que foi magnífico essa manipulação. Então aqui, como você pode ver, olha só que interessante. O preço ele acumulou isso aqui praticamente a semana inteira, e quando saiu a nossa notícia, a notícia veio e manipulou todos os fundos. Aqui tinha muita gente comprada. Por que tinha muita gente comprada nesse fundo aqui? Porque esse fundo aqui é a mínima anterior do dia. Então olha só, além dele manipular o dia anterior, ele veio e manipulou a semana anterior, para agora, provavelmente, ele começar a fazer esse movimento de valorização para buscar os topos que tem muita liquidez nessa parte de cima também. Então, olha só, esperamos essa tomada de liquidez, a gente joga o nosso time para 1 minuto. Como você pode ver, a notícia saiu, então foi essa notícia aqui maravilhosa, um movimento muito forte, aonde tinha muitas pessoas compradas. Você pode ter absolutamente certeza que tinha pessoas compradas aqui. Olha só, tinha pessoas compradas aqui, tinha pessoas compradas aqui, tinha pessoas compradas nesse mínimo anterior e tinha pessoas compradas também nessa semana anterior aqui. E o que a notícia fez? Tomou a liquidez de todo mundo, tirou todas as ordens que estavam pendentes. E depois dele tirar todas essas ordens pendentes, ele fez um movimento corretivo, que na minha visão, dentro da estratégia, ele vai ter também que começar a subir aqui para tomar essas liquidez na parte de cima. Por quê? Porque é dessa forma que o preço trabalha, dessa forma que o mercado trabalha, tomando liquidez na parte inferior para começar a subir. Depois ele toma liquidez na parte superior para começar a descer, e assim que funciona todo o movimento. Lembrando, o nosso horário operativo, a gente está aqui dentro da sessão de Nova York, que foi feito essa operação. Por quê? Porque o NFP sempre sai às 8h30. E parece coincidência, mas não é coincidência. Olha só o horário que foi tomado. 8h35 dentro do nosso horário operativo. Então, como você pode ver, a liquidez foi tomada dentro do nosso horário, 8h34, me deu uma confirmação, que foi essa confirmação de uma força, que o que o preço ele me mostrou? Dentro dessas 3 velas aqui, ele me mostrou que ele não queria continuar aqui nessa parte de baixo. Como assim? Me explica melhor. Eu tinha esse fundo, aonde o preço ele veio, tomou esse fundo aqui com muita força, e depois que ele tomou esse fundo com muita força, ele começou a reagir também com muita força, tá? Mostrando que eu só vim para tomar essa liquidez e agora eu vou começar a subir, ok? Então a gente tem várias confirmações aonde a gente pode fazer essas operações. Claro que eu não vou te passar todas essas confirmações, porque eu passo dentro da minha comunidade, como você pode ver aqui, que eu enviei a minha ordem aqui exatamente no mesmo ponto que vocês podem ver aqui no gráfico, onde a gente vai explicar, e o take foi muito rápido. Então olha só, o preço ele tomou essa liquidez aqui, ele me fez, somente nessa vela aqui ele já me deu uma confirmação de que o preço ele não queria continuar nessa parte de baixo, ele só veio apenas literalmente para tomar liquidez. E aqui ele, dentro dessas 3 velas, ele me deixou um imbalance, ele me deixou um FVG. O que significa um FVG? Um vazio no meio, as velas não se tocam. Então esse pavio aqui, ele não tocou esse pavio daqui. Então isso significa um FVG, um Fair Value Gap, um FVG ou o imbalance, aonde a gente coloca a nossa operação aqui. Por quê? Porque ele tem que fechar essa zona de imbalance, ele tem que tocar aqui nessa zona de imbalance para continuar subindo. Então essa foi a nossa confirmação. Aonde eu coloquei meu stop ficou abaixo dessa vela aqui que gerou o imbalance. Por quê? Porque se eu coloco aqui o meu stop muito abaixo, vai ficar 20 pips de stop. Isso, na minha opinião, é muito grande. Então, não vale a pena. Então, dentro da nossa estratégia, eu coloquei essa operação aqui debaixo desse fundo. Por quê? Porque esse fundo que generou aqui a nossa vela de imbalance. Então, caso o preço queira descer um pouco mais aqui, eu tenho essa margem para depois ele fazer esse movimento. Mas como vocês podem ver que o que aconteceu aqui?
como o preço ele me reacionou com muita força, ele veio e apenas tocou, fechou essa zona de imbalance e começou a reacionar muito, mas muito forte mesmo. E aí, aonde me deu esse ratio aqui de 1/4. Então vamos colocar aqui onde foi 1/4 aqui. Então olha só, o preço ele tomou a liquidez 8h34 dentro do nosso horário operativo e ele me deu a vitória 9 horas da manhã. Ou seja, 20 minutos praticamente, né? 30 minutos eu tive essa vitória, esse take. Então, aonde todo mundo operou na notícia e tomou stop, por quê? Porque o preço ele foi feito, o algoritmo foi feito para tirar todos os stops. Eu comecei a trabalhar junto com ele aqui. Por que eu não peguei um alvo maior? Por que eu não coloquei meu alvo até aqui em cima? Porque o preço ele pode agora consolidar hoje. Sexta-feira ele pode consolidar. Na segunda-feira ele pode vir novamente aqui querer tomar esses fundos aqui para aí sim começar a subir. Então, se eu deixo minha ordem pendente aqui, eu posso até tomar um stop. Então, não preciso disso. Eu preciso apenas ficar 2 horas na frente do gráfico. Nada mais do que isso, dentro do meu horário operativo, entre 8 às 10h30 da manhã ou 3 às 5 da manhã, dentro do horário do algoritmo bancário. E foi isso que aconteceu. O preço veio, abertura 8 horas da manhã, ele tocou aqui na nossa operação e me deu essa vitória. Então, se você já gostou dessa aula, estuda ela novamente, porque esse operacional, como você viu, me gerou $5.000 de lucro em apenas 30 minutos de operações e todos os meus alunos pegaram essas operações junto comigo. Então, se você já gostou dessa aula, já deixa o seu like, já se inscreva no canal para você receber muito e muito mais conteúdos como esse, que literalmente vai fazer você ganhar dinheiro dentro desse mercado e ser aprovado em mesas proprietárias, gerenciar um capital maior, onde eu vou falar muito mais sobre isso aqui no canal. Então, vamos para cima, que é só o começo. E até a próxima aula.